Pode ir. Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitam Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 10. Verso 8. Verso 8. Aham sarvasya prabhavo mata savam pravartante iti mata bhajante mam buddha bhava samambita. Tradução. Eu sou a fonte de todos os mundos espirituais e materiais. Tudo emana de mim. Os sábios que sabem disto perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional e me adoram com todo o seu coração. Significado. Um acadêmico erudito que estudou os Vedas perfeitamente e possui informações de autoridades como o Sr. Chaitanya e que sabe como aplicar estes ensinamentos, pode compreender que Krishna é a origem de tudo, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Porque ele sabe disto perfeitamente, ele se fixa firmemente no serviço devocional do Senhor Supremo. Nenhuma quantidade de comentários insensatos, nem pessoas tolas jamais podem desviá-lo. Toda a literatura védica Qual é importante aqui, ó? Falou? Se alguém realmente compreende os Vedas, de acordo com as informações e autoridades como o próprio Senhor Chaitanya, e aplica esses ensinamentos, pode conhecer que Krishna é a origem de tudo. Aí o que fala assim? Jamais pode ser desviado por qualquer comentário sem sentido ou pelos tolos. Se alguém realmente compreende essa ciência do Gita e dos Vedas, na linha Chaitanya Mahaprabhu, ele jamais vai ser desencaminhado por qualquer outro comentário ou pelos.
palavras dos tolos. Jamais. Se alguém acontecer isso é porque não entendeu. A Swami Prabhupada fala aqui. Vamos lá. Nenhuma quantidade de comentários insensatos, nem pessoas tolas jamais podem desviá-lo. Toda a literatura védica concorda que Krishna é a origem do Brahman, Shiva e outros semideuses. No Atharva Veda está dito: foi Krishna quem no começo instruiu o Brahman sobre o conhecimento védico e quem disseminou o conhecimento védico no passado. Então, novamente se diz: então a Suprema Personalidade, Narayana, desejou criar as entidades vivas. Também se diz: de Narayana nasce Brahma, e de Narayana os patriarcas também nascem. De Narayana nasce Indra, de Narayana nascem os 8 Vassos, de Narayana nascem os 11 Rudras, de Narayana nascem os 12 Adityas. Nos mesmos Vedas se diz: ó filho de Devaki, Krishna é a suprema, o filho de Devaki, Krishna é a suprema personalidade. Então está dito: no começo da criação existia somente a suprema personalidade, Narayana. Não existiam nem Brahma, nem Shiva, nem fogo, nem lua, nem estrelas no céu, nem sol. Só existia Krishna, que cria tudo e desfruta tudo. Nos muitos Puranas está dito que o Senhor Shiva nasceu do mais elevado, o Supremo Senhor Krishna, e os Vedas dizem que é o Senhor Supremo, o Criador de Brahma e Shiva, que deve ser adorado. No Moksha Dharma, Krishna também diz: os patriarcas, Shiva e outros são criados por mim, embora não saibam que são criados por mim, porque estão iludidos por minha energia ilusória. No Varaha Purana também se diz: Narayana é a suprema personalidade de Deus, e dele nasceu Brahma, da qual Shiva nasce. O Senhor Krishna é a fonte de todas as gerações, e ele é denominado a causa mais eficiente de todas as coisas. Ele diz que, porque tudo nasce de mim, eu sou a fonte original de tudo. Todas as coisas estão subordinadas a mim. Ninguém está acima de mim. Não existe outro supremo controlador além de Krishna. Uma pessoa que compreende Krishna desta maneira, por intermédio de um mestre espiritual autêntico e pela literatura védica, que ocupa toda a sua energia em consciência de Krishna, torna-se um homem verdadeiramente erudito. Comparados a ele, todos os outros que não conhecem Krishna devidamente não passam de tolos. Somente um tolo consideraria que Krishna é um homem ordinário. Uma pessoa consciente de Krishna não deve se deixar confundir por tolos. Ela deve evitar todos os comentários e interpretações não autorizadas do Bhagavad Gita. Proceder em consciência de Krishna com firmeza e determinação. Esse verso aqui é importante, famoso, porque Krishna fala aqui direto que ele criou todos os mundos. Ele é a origem de tudo, tudo emana dele. Aham Sarvasya Prabhavu Mata Sarvam Pravartate. Ele fala esse verso, eu criei tudo, tudo emana de mim. Então aqui Krishna fala que criou o universo inteiro. Nada foi criado por ninguém outro a não ser ele, tudo vem dele. Ele declara isso aqui. Então, a pessoa inteligente, sábia, sabendo disso, o que que faz? Engaja em serviço devocional a ele, sabendo que ele criou tudo. Tudo foi criado por ele, deve ser devotado para ele, deve voltar para ele. Essa consciência, a gente deve tentar ver que nada é nosso. Tudo é do Criador. A gente não criou nada, nada é nosso. Nem o nosso corpo é nosso. Krishna criou o corpo, criou a alma, criou tudo. Então, tudo deve ser usado para quem criou. Proprietário que é Deus. Essa é a consciência de Krishna. Significa isso, que tudo é dele, nada é nosso. Para desenvolver isso, aí é que vem toda a prática.
todas as regras, regulações e práticas. Não é simplesmente ler e pronto, não. Aí que vem a prática para viver, vivenciar isso. Aí que deve haver um sacrifício, determinação grande, todo dia, sem parar, para aos pouquinhos mudar a consciência material e passar para essa consciência de Cristo. De consciência de Maia para consciência de Cristo. Consciência de Maia, a gente pensa que esse corpo é nosso, que a gente é esse corpo, e que as coisas relacionadas com o nosso corpo é nosso. Aí vem o desejo de desfrutar delas. Isso é consciência de Maia. Através da prática, lendo as escrituras e aceitando com determinação, seguindo as regras e regulações, escutando, associando, aí aos poucos vai mudando para a consciência de Cristo, que nada é nosso, a gente não é desfrutador, Cristo é desfrutador, Criador, tudo deve ser servido, desfrutado por Ele, não pela gente. Aí isso é consciência de Cristo. Então, para isso é necessária a prática, só saber não adianta. Isso tem até a prática todo dia ali em cima, o máximo possível, tentando, orando pela misericórdia de cima, que sozinho também é impossível. E aí, se tiver a prática correta, gradualmente vai surgindo vai mudando o tipo de consciência. Esse ensinamento, a nossa Sampradaya, ele falou aqui, foi passado de Krishna para Brahma, que é o primeiro ser criado. Brahma passou para Narada. Narada para Vyas. Vyas para Madhvacharya, que é o nosso Acharya Guru Madhvacharya. Aí depois tem alguns poucos acharyas, aí depois Chaitanya Mahaprabhu, Madhavinda Puri, Swarapuri, Chaitanya Mahaprabhu, aí passando por Bhaktivinoda Thakur, Swami Prabhupada e Gurudeva, nossa sessão discipular. Pergunta aí. Ninguém nesse? Certo aí? Nove. Machitamadgatta prana bodhayanta parasparam kathayantascha manityam tushyanti charamanti cha. Tradução. Os pensamentos de meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço. E eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Significado. Os devotos puros, cujas características são mencionadas aqui, ocupam-se plenamente no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Suas mentes não podem afastar-se dos pés de lótus de Krishna. Eles só conversam sobre assuntos transcendentais. Os sintomas dos devotos puros são especificamente descritos neste verso. Eles estão 24 horas por dia ocupados em glorificar as qualidades e passatempos do Senhor Supremo. De corpo e alma, vivem imersos em Krishna e têm prazer em reunir-se com os outros devotos para falar sobre ele. Na fase preliminar do serviço devocional,
saboreiam o prazer transcendental proveniente do próprio serviço, e na fase madura, eles se situam em amor verdadeiro por Deus. Situados nessa posição transcendental, eles podem desfrutar a mais elevada perfeição manifestada pelo Senhor em sua morada. O Senhor Chaitanya compara o transcendental serviço devocional ao ato de semear no coração da entidade viva uma semente. Há inúmeras entidades vivas vagando por todos os diferentes planetas do universo, e dentre elas, poucas têm a fortuna de encontrar um devoto puro e obter a oportunidade de compreender o serviço devocional. Este serviço devocional é tal qual uma semente, colocada no coração de uma entidade viva e continua ouvindo e cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Está sempre esta semente germina. Assim como a semente de uma árvore brota quando é regada com regularidade, a planta espiritual do serviço devocional aos poucos cresce e cresce, até penetrar a cobertura do universo material e entrar na refulgência Brahmajyoti, no céu espiritual. Ali, essa planta também continua a crescer até alcançar o planeta mais elevado, que se chama Goloka Vrindavan, o planeta supremo de Krishna. Por fim, a planta se refugia sob os pés de lótus de Krishna, onde repousa. Pouco a pouco, assim como uma planta produz frutos e flores, essa planta do serviço devocional também produz frutos. E sua rega através do processo de cantar e ouvir continuamente. Essa planta do serviço devocional é plenamente descrita no Chaitanya Charitamrita. Lá se explica que, quando a planta, já desenvolvida por completo, refugia-se sob os pés de lótus do Senhor Supremo, o devoto se absorve em pleno amor de Deus, após o que ele não consegue viver um momento sequer sem estar em contato com o Senhor Supremo. Assim como um peixe não pode sobreviver fora d'água, neste estado, o devoto alcança de fato as qualidades transcendentais obtidas por aqueles que entram em contato com o Senhor Supremo. No Srimad Bhagavatam também há muitas dessas narrações sobre o relacionamento entre o Senhor Supremo e seus devotos. Daí, o Srimad Bhagavatam ser tão querido aos devotos, como se afirma no próprio Bhagavatam. Nessa narrativa, nada se fala sobre as atividades materiais, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos ou libertação. O Srimad Bhagavatam é a única narração que descreve plenamente a natureza transcendental do Senhor Supremo e seus devotos. Por isso, as almas absortas em consciência de Krishna têm prazer contínuo em ouvir esses textos transcendentais, assim como um jovem rapaz e uma moça têm prazer em ficarem juntos. A Bhakti falou aqui, comparado quando, na hora da iniciação, se o mestre for real, ou seja, associado eterno de Cristo, planta a semente no coração do discípulo e a água que rega essa semente do coração é a prática dos 9 processos de Bhakti, seguindo as regras e regulações, e aí a planta pode crescer. E aí ela vai crescendo até um dia chegar no ultrapassar as barreiras materiais e chegar no plano transcendental.
Aqui os devotos sentem maior satisfação, grande satisfação em conversar sobre tópicos espirituais, transcendentais. Ou seja, falar sobre Deus, as atividades, ensinamentos. Deriva prazer nisso, né? Alguém? Verso. Prabhu, não, interessante que eu achei que para muitas, milhões de almas, de seres vivos, né, mas poucas pessoas têm o privilégio, né, de encontrar alguém que um devoto puro que possa explicar, orientar, né? É raro. E E desses que encontram, é raro encontrar um discípulo. Ou seja, que realmente vai seguir. É raro. Bem raro. Mestre real, mestre é bem raro, não é qualquer um. Super raro. Real mestre espiritual, muito, muito raro. Pô, tem muito mestre por aí, mas real mestre é muito, muito raro. Deve ser alma autorrealizada, ou seja, perfeito no serviço devocional, associado eterno de Cristo. Não é toda hora que encontra isso. É algo bastante, bastante raro. Desses que encontram, é mais raro ainda achar um que realmente vai seguir. Se a gente é sincero, tem essa chance de encontrar e de seguir. Depende da gente como indivíduo. O que quer da vida realmente? Qual que é o desejo mais íntimo? E como que vai praticar? Depende disso. Não é muito fácil, né? Deve haver a determinação grande para conseguir isso. Quer ver, muita gente fala que quero Krishna, mas sem seguir regra, como vai conseguir Krishna? O mínimo que a gente pode fazer é praticar o máximo possível seguindo todas as regras. Esse é o mínimo que a gente pode fazer, com sinceridade. E aí, fazendo isso, aí vai progredindo gradualmente. Não vai ser de uma vez também. Mas é a única maneira. Sem fazer é impossível. Ah, eu gosto. Ah, isso eu não consigo, não vou fazer. Agora é Chaturmasya Vrata, não vou fazer. Agora é Kartika, também tá difícil. Ah, esse Ekadasi não deu. Esse Gora Purnima, Nityananda Trayodas, não deu também. Aí é impossível. Então, e também para progredir é necessário essa determinação de seguir tudo que está escrito no livro, pelo menos as regras. Internamente é impossível seguir tudo. É impossível não perfeito meditar nos passatempos de Cristo, porque não manifestou no coração, só manifesta naquele estágio de bhava e prema. Então é impossível meditar. Mas as regras a gente pode seguir. Não tem desculpa. Todas as regras a gente pode seguir.
não comer carne, nem peixe, nem ovo, não participar de jogo de azar, nem muito dinheiro, não sexo ilícito, não drogas, intoxicação, não especulação e seguir quem foi iniciado aquela série de regras, Gayatri nos 3 horários por dia, tiver deidade nos 3 horários, seguir com corpo, mente, palavra, isso tudo a gente pode, não tem desculpa. Aí fazendo isso, o interior vai transformando aos poucos. Mas sem fazer isso, como vai transformar? Impossível. Muita gente fala, não precisa seguir isso, está tudo no coração. Tudo sentimentalismo que vai manifestar no coração. Nada de Bhakti, real Bhakti. Então, o que a gente pode fazer é isso, não tem desculpa. E para fazer isso, deve haver determinação. Todo dia, um número fixo de volta, Maha Mantra. Tentar falar só sobre as escrituras. Engajar o máximo corpo, mente, palavra. Depois que foi iniciado, seguir todas as regras, os dias todos. Os 4 meses de Chaturmasya, os ekadas todos. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Aí, se alguém encontrar um real mestre e fazer isso tudo e com atitude humilde e sincera, aí ele progride gradualmente, ele progride. Só tem essa maneira. Qualquer outra maneira, a pessoa vai ver que ela não vai progredir nada. Tudo zero. O Tirtha Goswami falava, anota no caderno que vai dar tudo zero, 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 zero. Isso não é só a gente, né? Todas as religiões seguem regras, várias regras. Você vê qualquer mosteiro que você for católico, você vai ver as freiras e os monges seguindo várias regras austeras lá dentro. Eles não vão praticar sem seguir nada. Falar, não, tá tudo no coração, não precisa seguir nada. Não existe isso. Então, isso é necessário. Se alguém compreender que a vida humana deve ser para isso, e a gravidade da vida humana, que é a única que a gente pega karma, bom e ruim, tem a responsabilidade, automaticamente, se ela entender que Krishna é Deus e isso, automaticamente ela vai fazer isso, se render. Se ela não fizer, ela não compreendeu isso ainda. Igual falou na quinta passada. Não é necessário isso. Quem não é iniciado não prometeu nada, então pode ir indo aos poucos, de acordo com a capacidade, mas tentando ao máximo também, né? E parando com o que não pode aos poucos, e orando para um dia for ser iniciado realmente, e seguindo aí pode começar a entrar no caminho de Bhakti. Alguém aí? Mais? Esse foi o 9? Foi o 9 esse? Foi. Agora 10, capítulo 10, verso 10. Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhiyogam tam jena mamupayantite. Tradução.
Para aqueles que estão constantemente devotados e me adoram com amor estático, eu dou a compreensão com a qual eles podem vir a mim. Significado. Neste verso, a palavra Buddha Yogan é muito significativa. Podemos nos lembrar que no segundo capítulo, o Senhor, instruindo Arjuna, diz que ele tinha lhe falado muitas coisas e que ele iria instruí-lo no caminho da Buddha Yoga. Agora se explica a Buddha Yoga. Buddha Yoga em si é ação em consciência de Krishna. Esta é a inteligência mais elevada. Buddhi significa inteligência e Yoga significa atividades místicas ou elevação mística. Quando uma pessoa tenta voltar para casa, voltar para o Supremo, e adota completamente a consciência de Krishna em serviço devocional, sua ação chama-se Buddha Yoga. Em outras palavras, Buddha Yoga é o processo pelo qual uma pessoa sai do envolvimento deste mundo material. A meta última de progresso é Krishna. As pessoas não sabem disto. Portanto, a associação dos devotos e um mestre espiritual autêntico são importantes. A pessoa deve saber que a meta é Krishna, e quando a meta é assinalada, então o caminho é lenta, mas progressivamente atravessado, e a meta última é alcançada. Quando uma pessoa conhece a meta da vida, mas está adicta aos frutos das atividades, ela age em Karma Yoga. Quando ela sabe que a meta é Krishna, mas sente prazer com especulações mentais para compreender Krishna, ela age em Jnana Yoga. E quando conhece a meta e busca Krishna completamente em consciência de Krishna e serviço devocional, age em Bhakti Yoga ou Buddha Yoga. Alguém entendeu aí? Prabhu, entendi que é o seguinte, se nosso desejo é pelas coisas materiais, a gente está em Karma Yoga, né? E se a gente está buscando Krishna e oferecendo tudo para ele, nós estamos indo, né, para Bhakti, né? Não, primeiro falou Karma Yoga. E Karma Yoga desejando os frutos, né? Isso, a pessoa que deseja os frutos materiais por si, né? E quando a gente não deseja só fazer Krishna, né? A gente está já indo para isso. Depois falou Jnana Yoga. No conhecimento. Qual tipo? O Jnana Yoga é quando a gente começa a já saber a diferença do corpo e da alma e... Falou aí. Agora. Conhecimento especulativo. É isso. Começa a especulação, né? A Krishna. Não. Especulação para Krishna, não. Existe especulação para... Jnana Yoga especula que a alma é não diferente de Deus. Por isso que é especulativo. Isso aí. E aí, depois Bhakti Yoga. Você vê, isso é o básico para compreender, isso é importante. Isso é o mais básico. Esse Swami Prabhupada falou de Karma Yoga, Jnana Yoga, isso é o básico do Gita, que explica esse tipo de yoga. Essa é a explicação mais básica que deve saber para compreender os três. Por que que é importante? Para na hora que a gente estiver praticando de acordo com a nossa mentalidade, a gente saber o que realmente está praticando. Alguém pode estar cantando Mahamandra desejando o fruto. Não vai ser bhakti. Vai ser karma. Alguém pode estar cantando Mahamantra achando que é Deus. Não vai ser bhakti, vai ser jnana. Por isso é que é necessário compreender isso. Todos esses pontos aqui filosóficos é necessário compreender. Não é à toa que está escrito explicando aqui tudo, não.
Se alguém quer praticar realmente Bhakti para dar resultado, é necessário compreender todos os pontos aqui. Vamos lá. Agem Bhakti Yoga ou Buddha Yoga, que é a yoga completa. Esta yoga completa é o estágio perfeccional mais elevado da vida. Uma pessoa pode ter um mestre espiritual autêntico e pode estar apegada a uma organização espiritual, mas mesmo assim, se não for inteligente o bastante para progredir, então Krishna, situado dentro de seu coração, dar-lhe-á instruções para que ela possa, por fim, chegar a ele sem dificuldade. A qualificação é que a pessoa sempre se ocupe em consciência de Krishna, com amor e devoção, e preste todos os tipos de serviços. Ela deve executar algum tipo de trabalho para Krishna, e este trabalho deve ser com amor. Se um devoto for inteligente o bastante, ele progredirá no caminho da autorrealização. Se uma pessoa é sincera e devotada às atividades do serviço devocional, o Senhor lhe dá a oportunidade de progredir e, por fim, alcançá-lo. Uhum. O Krishna está falando aqui, se alguém me serve com amor, eu dou a inteligência para ele, pela qual ele pode vir até mim. Sem a misericórdia de Krishna, ele não pode ter inteligência nenhuma. Não pode fazer nada sozinho. Então, se alguém serve ele com devoção, ele manifesta essa inteligência na gente. Por isso que é bom sempre orar pela misericórdia de cima. Até para compreender a Escritura é necessário essa misericórdia. Por isso que na hora do Mahamantra deve ser recitado com esse humor de oração. E isso é coisa transcendental, Escritura, misericórdia, Bhakti, é tudo transcendental, não é material. Ele não pode pegar pela força material. Tudo tem que partir de lá para baixo, de cima para baixo. Então, a gente põe numa atitude rendida, submissão, essa misericórdia pode descer aqui para baixo. É isso que está falando aqui. Pergunta aí. Verso 11. Teshamevanukampartam aham ajnanajam tama nasayami atma bhavastho jnanadipena bhasvata. Tradução.
para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Significado: quando o Senhor Chaitanya esteve em Varanasi, divulgando o cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, milhares de pessoas o seguiam. Prakasananda Sarasvati, um estudioso muito erudito e influente em Varanasi, naquela época, zombou do Sr. Chaitanya, achando um sentimentalista. Às vezes, os filósofos mayavadis criticam os devotos porque pensam que a maioria está na escuridão da ignorância e são filosoficamente sentimentalistas ingênuos. Mas esta não é a verdade dos fatos. Há estudiosos muitíssimos eruditos que promoveram a filosofia da devoção. Mas mesmo que o devoto não tire proveito desses ensinamentos ou de seus mestres espiritual, se ele é sincero em seu serviço devocional, o próprio Krishna o ajuda dentro de seu coração. Assim, o devoto sincero, ocupado em consciência de Krishna, não fica sem conhecimento. O único requisito é que execute serviço devocional com plena consciência de Krishna. Os filósofos mayavadis pensam que, sem discriminar, não se pode ter conhecimento puro. O Senhor Supremo lhes dá então esta resposta. Aqueles que se ocupam em serviço devocional puro, embora não tenham instrução suficiente e nem mesmo conheçam suficientemente os princípios védicos, são, no entanto, ajudados pelo Deus Supremo, como se declara neste verso. O Senhor diz a Arjuna que, basicamente, não há possibilidade de compreender a verdade suprema, a verdade absoluta ou a suprema personalidade de Deus, por meio da simples especulação, pois ele é tão grande que não é possível compreendê-lo ou alcançá-lo com simples esforços mentais. Mesmo que continue especulando por vários milhões de anos, se a pessoa não é devotada, se ela não ama a verdade suprema, jamais compreenderá Krishna, ou a verdade suprema. É só através do serviço devocional que a verdade suprema, Krishna, fica satisfeito, e por sua energia inconcebível, ele pode revelar-se ao coração do devoto puro. O devoto puro sempre tem Krishna em seu coração, e com a presença de Krishna, que é como o sol, a escuridão da ignorância se dissipa de imediato. Esta é a misericórdia especial de Krishna, concede ao devoto puro. Devido à contaminação decorrente da associação material, através de muitos e muitos milhões de nascimentos, o coração está sempre coberto pela poeira do materialismo. Mas, quando o devoto se ocupa em serviço devocional e canta constantemente Hare Krishna, a poeira logo desaparece e ele se eleva à plataforma de conhecimento puro. A meta última, Vishnu, só pode ser alcançada por intermédio desse cantar e por meio do serviço devocional, e não através da especulação mental ou de argumentos. O devoto puro não deve se preocupar com a necessidade da vida material. Ele não precisa ficar ansioso, porque, quando remove a ignorância de seu coração, tudo é automaticamente provido pelo Senhor Supremo, que fica satisfeito com o serviço devocional amoroso prestado por ele. Esta é a essência dos ensinamentos do Bhagavad Gita. Estudando o Bhagavad Gita, é possível ser uma alma inteiramente rendida ao Senhor Supremo e ocupar-se em serviço devocional puro. À medida que o Senhor se encarrega do devoto, este se livra por completo de todas as espécies de empreendimento materialista. Falou aqui.
Em dúvida aí? Alguém tentar só pela própria faculdade mental, intelectual, é impossível compreender as escrituras. É só se alguém estudar, escutar e prestar serviço que Krishna pode ser que fica satisfeito e aí dá a inteligência apropriada para compreender. Isso está falando aqui. E Deus é transcendental, ele está fora do nosso campo mental, intelectual, sutil, mais sutil, ele transcende tudo isso. A não ser que ele dá misericórdia para compreender alguma porcentagem dessas coisas transcendentais, é possível compreender alguma coisa. Por isso que é necessária a misericórdia dele. Aí, como que atrai essa misericórdia? Prestando serviço. E prestar serviço, o que que é? Associar com o devoto, recitar o nome, o modo de oração, escutar as escrituras, ensinamentos, tentar seguir ao máximo. Isso é prestar serviço. Sacrificar o máximo desfruto sensorial, isso também é serviço. Engajar corpo, mente, palavras a serviço dele. E aí, pergunta? Verso 12, 13. Arjuna Uvacha. Param Brahma Param Dhamma Pavitram Paramam Bhavan Purusham Saswatam Divyam Adidevam Ajam Vibhum Ahustam Rasrisaya Sarve Devashir Naradastata Asito Devalo Vyasa Swayam Chaiva Bravishime. Tradução. Arjuna disse: Você é o Brahman Supremo, o último, a suprema morada e o supremo purificador, a verdade absoluta e a pessoa divina eterna. Você é o Deus primordial, transcendental e original, e você é a beleza não nascida e todo penetrante. Todos os grandes sábios, como Narada, Ashita, Devala e Vyasa, proclamam isto de você, e agora você mesmo me declara isto. Significado: nestes dois versos, o Senhor Supremo dá uma oportunidade ao filósofo moderno, pois aqui está claro que o Supremo é diferente da alma individual. Arjuna, após ouvir os 4 versos essenciais do Gita, 8 ao 11, neste capítulo, livrou-se completamente de todas as dúvidas e aceitou Krishna como a suprema personalidade de Deus. Ele imediata e audaciosamente declara: Você é o Parambrahma, a suprema personalidade de Deus. E anteriormente, Krishna afirma que ele é o originador de tudo e de todos. Todo semideus e ser humano depende dele. Os homens e os semideuses, por ignorância, pensam que são absolutos e independentes do Supremo Senhor Krishna. Esta ignorância é removida perfeitamente através do cumprimento de serviço devocional.
O Senhor já explicou isto no verso anterior. Agora, por sua graça, Arjuna o aceita como verdade absoluta, de acordo com a injunção védica. Não é porque Krishna é um amigo íntimo de Arjuna que este o está lisonjeando, chamando-o de suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta. Tudo o que Arjuna diz nestes dois versos está confirmado pela verdade védica. As injunções védicas afirmam que somente uma pessoa que adota o serviço devocional ao Senhor Supremo pode compreendê-lo, enquanto que os outros não podem. Cada palavra deste verso falado por Arjuna é confirmada pela injunção védica. No Kena Upanishad se afirma que o Brahman Supremo é o lugar de repouso de todas as coisas, e Krishna já explicou que todas as coisas repousam nele. O Mundaka Upanishad confirma que só aqueles que se ocupam constantemente em pensar no Senhor Supremo, em quem todas as coisas repousam, podem realizá-lo. Este pensar constante em Krishna é Smaranam, um dos métodos de serviço devocional. É somente por meio do serviço devocional a Krishna que a pessoa pode compreender sua posição e se livrar deste corpo material. Nos Vedas, o Senhor Supremo é aceito como o mais puro dos puros. Aquele que compreende que Krishna é o mais puro dos puros pode se purificar de todas as atividades pecaminosas. Uma pessoa não pode se desinfetar das atividades pecaminosas a menos que se renda ao Senhor Supremo. A aceitação de Krishna por parte de Arjuna como o puro supremo cumpre com as injunções da literatura védica. Isto também é confirmado por grandes personalidades, das quais Narada é o principal. Krishna é a suprema personalidade de Deus, e a pessoa deve sempre meditar nele e desfrutar sua relação transcendental com ele. Ele é a existência suprema. Ele está livre das necessidades corpóreas, do nascimento e da morte. Não é só Arjuna quem confirma isto, mas todas as literaturas védicas, os Puranas e as histórias. Em todas as literaturas védicas, Krishna é descrito desse modo, e o próprio Senhor Supremo também diz no quarto capítulo: embora eu seja não nascido, eu apareço nesta terra para estabelecer os princípios religiosos. Ele é a origem suprema. Ele não tem causa, pois ele é a causa de todas as causas, e tudo emana dele. Pode-se obter este conhecimento perfeito pela graça do Senhor Supremo. Aqui Arjuna se expressa através da graça de Krishna. Se queremos entender o Gita, devemos aceitar as declarações nesses dois versos. Isso se chama sistema Paramparam, aceitação da sucessão discipular. Se uma pessoa não está na sucessão discipular, ela não pode compreender o Gita. Não é possível compreender o Gita com a assim chamada educação acadêmica. Infortunadamente, as pessoas que têm orgulho de sua educação acadêmica, apesar de tantas evidências nas literaturas védicas, aferram-se à sua convicção obstinada de que Krishna é uma pessoa ordinária. Pergunta aí. Isso que a Arjuna está falando é confirmado várias vezes o Upanishad. Um 14.
Sarvam etadritam anyejamam vadasi Keshava nahi te bhagavan vyaktim vidurdevanadhanava. Ó Krishna, aceito totalmente como verdade tudo o que me disseste. Nem os semideuses, nem os demônios, ó Senhor, pode compreender tua personalidade. Significado. Nessa passagem, Arjuna confirma que pessoas da natureza cética e demoníaca não podem compreender Krishna. Se nem mesmo os semideuses o conhecem, o que dizer dos supostos eruditos deste mundo moderno? Pela graça do Senhor Supremo, Arjuna compreendeu que a verdade suprema é Krishna e que ele é o perfeito. Ele é o ser perfeito. Todos devem, portanto, seguir o caminho de Arjuna. Ele recebeu a autoridade do Bhagavad Gita, como se descreve no 4º capítulo. Houve a ruptura do sistema Parampara, de sucessão discipular, através do qual se entendia o Bhagavad Gita. E por isso, quando quis restabelecer essa sucessão discipular, Krishna escolheu Arjuna, porque o considerava seu amigo íntimo e um grande devoto. Portanto, como afirmamos em nossas introduções, esta Gita Upanishad, ou Bhagavad Gita, deve ser compreendido através do sistema Parampara. Quando se interrompeu tal sistema, Arjuna foi escolhido para recomeçá-lo. Devemos procurar ficar na mesma posição de Arjuna, quando aceitou tudo o que Krishna disse. Nós, então, poderemos compreender a essência do Bhagavad Gita, e só então chegaremos à compreensão de que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Está sem áudio, Pelo? Isso deve ser recebido através da sucessão discipular. A gente está lendo aqui, Swami Prabhupada está na sucessão discipular, Chaitanya Mahaprabhu. E alguém escuta ou lê com fé firme, começa a compreender a realidade das palavras de Krishna aqui. Talvez os versos mais importantes falou aqui, do 8 ao 11, bastante importante. Então, boa, eu estava aqui pensando, né? Hoje a gente vê que aquelas pessoas que querem fazer o serviço de Krishna no mundo, elas hoje estão sendo mal faladas, né? Estão sendo crucificadas, assim dizendo, né? No teor da palavra, né? Porque elas têm o conhecimento e querem servir, né? E hoje as pessoas elas estão somente criticando, né? Eu vi hoje nos comentários nas redes sociais, né? E as pessoas que estão seguindo mesmo, aquelas demoníacas que não compreendem, né? Estão cada vez mais criticando por estar contaminada, né, por esse mundo material, né? Aqui falou, Arjuna confirma que a pessoa sem fé de natureza demoníaca não pode compreender Krishna. Krishna não pode ser compreendido por assim chamados eruditos do mundo moderno. Você vê, muita gente fala hoje do Gita simplesmente por
tentando compreender através só da filosofia, sem fé que Krishna é Deus. Ou seja, sem devoção, sem receber do sistema de Parampara, sessão discipular, e vira uma espécie de autoajuda, tipo, né? Como se fosse uma fórmula de autoajuda que encontra, né, algum centro da esquina, tipo. É porque falou aqui, é 100 pessoas sem fé, que não tem a humildade de aceitar que não pode compreender quem é Cristo através do próprio intelecto. E sem os comentários de alguém que viu Cristo, que é os Vaishnavas. Esse é que é o problema. Mas a gente é afortunado, se alguém é afortunado, vai ter fé na sucessão discipular, comentários Vaishnavas, vai escutar, vai ler, vai orar pela misericórdia deles, vai receber Bhakti, vai ser feliz agora e depois. Os outros estão criticando ou não, o problema é deles. Vão ter que nascer milhares de vezes. Não deve preocupar com isso. Deve tentar ver o nosso lado aqui. A gente está morrendo também a cada dia. E tentar seguir e servir ao máximo da capacidade, progredir dia a dia. E tem muita gente que está seguindo também, hoje em dia. Muita gente também está seguindo. E tentar associar com os que estão seguindo, escutar, orar pela misericórdia e progredir. Alguém mais aí antes de cantar? Não vão. Domingo começa Kártica, mês de Kártica, mais auspicioso mês. Alguém quiser progredir mais rápido, é a oportunidade esse ano, o melhor mês. Começa domingo. O que seria o Kashka? É o mês que a deidade Radharani é o mês mais auspicioso. As atividades valem mais. É o mês que é mais propício para engajar em atividade bhakti, devoção. Alguém progredir esse mês tem algumas regras, regulações. Quem não é iniciado não é obrigatório, né? Mas quanto mais fizer nesse mês, melhor. Não, vão lá no outro jeito, do outro jeito, do outro jeito. Haribol!
Outro jeito. Pera aí, do outro jeito, Natália. Do outro jeito lá, melhor. Daquele outro lá. Tradicional. Vishnu Padaya Vishnu Pesaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Vijnani Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Ichinamine Namaste Saraswati Devi Sarasvati Devi Puravani Pracharine Nirvishesha Sanyavadi Ashacha Deshatarine Padaya Viradikaya Priyatmane Shishimad Bhakti Vedanta Narayana Iti Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Shri Shri Guru Gaurang Radha Govinda Dev Ki Jai. Jai. Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Shishvad Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Shri Rupanu Guru Varga Ki Jai. Shri Raghunath Das Goswami Pad Ki Jai. Shri Raghunath Bhat Goswami Pad Ki Jai. Shila Krishna Das Kaviraj Goswami Pad Ki Jai. Sarvaswami Prabhu Ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासजी गौर भक्त वृंद की जय। श्री भगवान सिंहदेव भक्त प्रहलाद महाराज की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। Jai. Jai, todos os nós devotos reunidos ki jai. Jai. Harinam Sankirtan ki jai. Jai. Chaturmasya Vrat ki jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haribo. Obrigado, Valeu, Prabhu. Boa noite a boa noite, todos. Haribo. Boa noite.